Diga eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Diga eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. Diga eu posso o que a Bíblia diz que eu posso. Pode sentar, aleluia. Aleluia. Vamos abrir em Eclesiastes no capítulo 7, versículo 8. Livro de Eclesiastes, o capítulo é o 7 e o versículo é o 8. 2016 é o ano da colheita, aleluia. Uma pessoa recebeu, aleluia. Melhor ainda, aleluia. Eclesiastes capítulo 7, versículo 8. Quem achou, diga Deus é bom. 5 pessoas acharam. Eclesiastes capítulo 7, versículo 8. Abre o seu tablet, o seu celular. Eclesiastes 7, 8. Quem achou, diga ano da colheita. Melhor é o fim das coisas do que o começo delas. Até aqui, vamos orar. Pai, te agradecemos pela sua palavra. Sabemos que ela é viva e eficaz, ela não volta vazia, mas antes ela cumpre o propósito para o qual foi designada. Obrigado hoje à noite por olhos para ver, ouvidos para ouvir, boca para confessar, coração e mente prontos para provar e experimentar da sua boa, perfeita e agradável vontade. Eu sei porque sei que depois de ouvirmos a sua palavra hoje à noite, a nossa vida não será mais a mesma, Senhor. Obrigado por um ambiente propício para o ensino hoje. Obrigado por pessoas sendo restauradas, levantadas, entendendo quem são em Cristo, Pai. Obrigado pela sua palavra vindo como semente, caindo no coração, na boa terra e dando frutos a 100, a 60 e a 30 por um. Eu amarro agora todo gigante, eu coloco por terra agora em nome de Jesus. Eu denuncio opressão, distração, raiz de amargura que está no nosso meio, problemas de todas as ordens que Satanás tenta trazer para roubar a palavra. Eu os coloco debaixo dos nossos pés agora na autoridade do nome de Jesus e declaro que o ambiente está propício para a pregação da palavra, que o ambiente está cheio da unção, carregado de unção e propício para a pregação da palavra, e nenhuma distração e nenhum impedimento vão poder roubar ou impedir aquilo que Deus tem para fazer através da sua palavra sobre as nossas vidas hoje à noite. E é por isso que mais uma vez eu confio e declaro que depois de ouvirmos a sua palavra hoje, a nossa vida nunca mais será a mesma, Pai. Nunca, nunca, nunca. Aleluia. Vocês estão com expectativa para ouvir a palavra? Você precisa aprender a celebrar a palavra. Vocês estão com expectativa para ouvir a palavra, irmãos? Eclesiastes capítulo 7, versículo 8, na parte A, diz que melhor é o fim das coisas do que o seu princípio. Diga comigo, melhor é o fim das coisas, diga, do que o começo delas. Só mais uma vez para você ficar atento. Diga, melhor é o fim das coisas do que o começo delas. Então na semana passada nós estávamos falando acerca de como você se vê em Cristo, e quando terminamos o culto eu disse que nós íamos continuar aquela pregação em uma série de 2 pregações. Hoje eu vou continuar e finalizar ela com outro tema de mensagem, mas emendando naquela pregação para que a gente entenda de fato quem nós somos em Cristo Jesus. E Eclesiastes no capítulo 7, a Bíblia fala acerca de uma atitude que nós temos que ter em Deus e na palavra, preciosas para os nossos tempos, preciosa para os nossos tempos. A Bíblia está dizendo que melhor é o fim das coisas que o começo delas. E nós vemos, eu fico triste em ver tantos cristãos começando, mas desistindo no meio do caminho. É incrível o número de pessoas que começam a seguir a Jesus, começam a acreditar nas promessas, começam a andar nos planos de Deus, mas no meio do caminho elas voltam atrás ou simplesmente desistem. E não só dos planos de Deus. É fácil a gente notar que existem pessoas que caminham em fé, que amam o Senhor, que andam na palavra, que começam um trabalho falando que Deus deu aquele trabalho. 5 dias depois, Deus já não deu mais aquele trabalho, aquilo era uma maldição, um engano, uma porta do diabo e pronto, vamos desistir. Assim também são com várias promessas que nós temos acerca da palavra de Deus, que nós recebemos de Deus. Só quem tem promessa, levanta a mão e dá glória a Deus. Muitas vezes nós sabemos quais são as promessas de Deus para a nossa vida, e aí nós ouvimos acerca das promessas e até acreditamos debaixo de uma unção, num culto onde as coisas estão se movendo e fluindo, mas quando saímos daquele culto, no dia seguinte, notícias ruins se levantam e a gente atende o telefone, ou a gente liga a televisão, a gente vê circunstâncias se levantando contra a nossa vida, e aí nós pensamos, acho melhor eu adiar esses planos, acho melhor eu adiar esse sonho, acho melhor eu jogar para frente essa promessa, e desistimos
desistimos facilmente porque parece que nos vai dar muito trabalho acreditar nas promessas de Deus. Mas a Bíblia diz que nós não andamos, em 2 Coríntios 5:7, a palavra diz que nós não andamos pelo que vemos, mas andamos pelo que cremos, irmãos. O que vai dar base para você acerca daquilo que você vai viver não é o que você vê, mas é o que você crê. A palavra de Deus diz que você é sacerdócio real, povo santo, raça eleita, de propriedade exclusiva de Deus. Isaías 1:19 diz: se você quiser e ouvir, você vai comer o melhor desta terra. A Bíblia tem maravilhosas promessas ao seu respeito. A palavra fala que o salmista disse: eu fui jovem, hoje sou velho, mas jamais vi o justo ou a sua descendência mendigar o pão. Você que está me ouvindo hoje à noite, não pense que eu falo só acerca de coisas materiais. Quando eu cito esses versículos, estou falando sobre provisão que seca a vida do cristão, independente de quantidade de dinheiro que se tem. A provisão é algo espiritual. A graça traz a provisão para nós, a salvação traz a provisão para nós, e por causa dessa provisão em nossa vida, com dinheiro ou sem dinheiro, nós vamos realizar, nós vamos sonhar, nós vamos conquistar, nós vamos alcançar, nós vamos viver as promessas que Deus tem para nós. Agora escute uma coisa, eu estou dizendo acerca de que nós vemos facilmente pessoas começarem algo. Ah, pastor, você pode contar comigo, eu estou junto aqui, nós vamos começar, vai ser um sucesso. Daqui a pouco as primeiras dificuldades se levantam, elas chegam, e aí as pessoas começam a desistir no meio do caminho. E eu tenho dito nesses dias, em João 16, a Bíblia diz: Jesus nunca nos enganou acerca dos desafios que iam aparecer. A Bíblia fala que no mundo nós teríamos aflições, tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Inclusive há 2 semanas atrás eu disse acerca desse texto e falei errado, estou corrigindo ele agora. A Bíblia fala assim: eu venci o mundo. O que não fala é nós venceremos também. É fato que nós somos mais que vencedores. Algumas pessoas estão deixando para depois aquilo que já devemos tomar posse hoje. Quando você fala nós venceremos também, é sinal de que você não conhece a vontade de Deus nem a palavra, porque a Bíblia fala que você é mais que vencedor. Não é que você vai vencer, você já venceu. Não, você não entendeu, não é que você vai vencer, você já venceu. Entende? E aí nós desistimos até com a desculpa espiritual, dizendo assim: não, eu não vou ficar focado nisso agora, porque um dia eu vou vencer. Ele venceu, eu também vou vencer. Ele venceu e você venceu com ele. Você está assentado em lugares celestiais em Cristo Jesus, amados. Na sua realidade natural você está aqui agora, me ouvindo falar, mas na sua realidade espiritual, que é mais forte do que a sua realidade natural, você está assentado em Cristo em lugares celestiais. Nesse lugar não há falta, não há miséria, não há doença, não há enfermidade, não há maldição, nada de ruim há nesse lugar, amados. Pastor, então por que estou enfrentando essas coisas aqui? Deixa eu dizer uma coisa para você. Deus me disse esses dias atrás: a incapacidade do homem é a oportunidade de Deus. Nós lemos na semana passada que quando o apóstolo Paulo estava fraco, parando para orar por 3 vezes acerca do espinho na carne dele, o Senhor disse: Paulo, a minha graça te basta, segue. Ou seja, o meu poder reflete no seu modo de vida. Quem se lembra disso, irmãos? O poder de Deus, a graça, o poder de Deus reflete no seu modo de vida. Isso basta para você. Se você tem Deus em você, com espinho, sem espinho, com desafio, sem desafio, com circunstância ou não, com dificuldade ou não, você tem graça para caminhar, levantar a cabeça e começar tudo de novo. Então esse texto de Eclesiastes 7 é muito atual para nós, como naqueles dias. Porque pessoas dizem: não, agora eu vou firme com Deus. Passa uma semana, os desafios se levantam, acho melhor eu adiar para depois. Mas a Bíblia está falando que é mais importante terminar do que começar. E esse não é um sintoma dos nossos dias. Eu vejo na palavra, lá em Números, a Bíblia fala acerca de um mandato de Moisés para os 12 espias. E você conhece esse texto, nós não vamos ler toda a história agora. Mas a Bíblia fala que havia uma terra prometida, havia uma promessa para o povo de Deus. Quem tem promessa aqui, irmãos? Há promessas para você, como haviam promessas para aquele povo que estava cativo no Egito por tantos anos. Eles começaram bem. Eles saíram crendo do Egito que iam conquistar a terra prometida. Mesmo com desafios se levantando, circunstâncias, logo chegaram um pouco à frente. Quando Faraó os liberou, encontraram um mar enorme na frente deles. Moisés teve uma atitude de fé, o povo marchou, o mar se abriu, eles viram milagres acontecendo. Lá no meio do caminho, eles decidiram desistir. E aí eu quero trazer o tema dessa mensagem de hoje à noite, quero que você grave isso no seu coração, nós nunca vamos crescer além do que acreditamos. Diga comigo: nós nunca vamos crescer além do que acreditamos.
Irmãos, essas verdades que você vai ouvir a partir de agora, eu quero que você abra bem o seu coração, abra bem a sua mente também para recebê-las, porque são sementes do Senhor lançadas sobre a sua vida para você crescer e avançar no propósito que Deus tem para você. Muitas vezes as coisas estão erradas na sua vida, não é porque Deus não quer te abençoar, porque Efésios no capítulo 1, no versículo 3, diz que você já foi abençoado. Irmãos, Efésios capítulo 1, versículo 3 diz que você já foi abençoado. Obrigado, Maridalva. Eu nunca vi alguém que recebeu uma boa notícia e fazer, é verdade. Amém, Você precisa aprender a celebrar a palavra com expectativa, porque a palavra de homens ela pode falhar, mas a palavra de Deus não volta vazia, ela não falha. Quando Deus diz algo ao seu respeito, pegue e celebre por aquilo, porque é fato que vai se cumprir, vai se manifestar na sua vida, irmãos. Agora escute, então, talvez aquelas pessoas, elas não entendiam isso, por isso desistiram, mas hoje nós temos a compreensão da palavra, a palavra está revelada para nós, e a Bíblia está nos mostrando que nós já fomos abençoados com toda a sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Pastor, por que não vejo essa bênção na minha vida se eu já fui abençoado? O que falta então? De fato, irmãos, nos falta um período, nos falta um degrau. Falta a manifestação dessas promessas sobre as nossas vidas. Como elas se dão quando eu chego no fim, quando eu ando com perseverança, quando eu cumpro as coisas que Deus está falando ao meu respeito, amados. Então por isso é importante você entender que nós nunca vamos crescer além do que acreditamos. Diga isso comigo, nós nunca vamos crescer além do que acreditamos. Veja, abre em Números no capítulo 13. Nós vamos ler esse texto no versículo 33. Números capítulo 13, versículo 33. Livro de Números capítulo 13, versículo 33. Quem achou, diga aleluia. Olha o que a Bíblia diz no livro de Números, capítulo 13, versículo 33. Também vimos ali gigantes, os filhos de Anak, que são descendentes de gigantes. E éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos, e assim também o éramos aos seus olhos. Quem está dizendo isso? Haviam 12 espias, como estava dizendo para vocês. Moisés mandou que os 12 fossem sondar a promessa, a terra prometida. E quando eles foram, 10 deles ficaram assustados. De fato eles viram as promessas ali naquela terra, mas viram principalmente o tamanho do inimigo, os gigantes que estavam ali. E eles fizeram uma confissão, eles disseram assim: de certo somos como gafanhotos diante daqueles gigantes. E eu vejo que o diabo tem roubado a nossa vida na igreja. Crentes estão sendo roubados pelo diabo nas confissões diárias e na maneira de pensar acerca de si próprio. Quanto à palavra de Deus, nós falamos na semana passada. Se você não estava aqui, ouça essa ministração no nosso canal do YouTube, acerca de quem você é em Cristo Jesus. Se você não tem uma verdadeira compreensão de quem você é e do que Deus fez pela palavra, pelo sangue, pelo sacrifício para que você vivesse hoje, você fica impedido de conquistar as promessas de Deus. Não bastava espiar a terra, era necessário conquistar. Não basta ter uma promessa, é necessário colocar a mão naquilo e trazer a manifestação daquilo sobre a sua vida, irmãos. Sabe por que muitas pessoas param no meio do caminho? Porque acham muito distante o caminho para a manifestação da promessa. Mas isso não está dependendo de Deus, está dependendo da sua atitude de fé, da sua perseverança, da sua garra em conquistar aquilo. A Bíblia fala em Romanos, no capítulo 5, escute isso, não precisa abrir. Romanos, capítulo 5, versículo 17, a Bíblia fala aqui: se pela transgressão de um só homem a morte reinou, quanto mais os que receberam infinita provisão da graça e a dádiva da justiça reinarão em vida por meio de Jesus Cristo. Eu não sei se você sabe, mas a palavra reinar significa exercer ampla suficiência. Escute isso. A palavra reinar significa exercer ampla suficiência. Outro significado para a palavra reinar é controlar, ter o governo ou ter o controle sobre algo. Diga assim: exercer ampla suficiência. Diga controlar, ter o governo. Diga ter o controle sobre algo. De fato essa palavra foi revelada para nós no livro de Romanos, mas esse reino, esse princípio de conquista já estava sobre a vida daqueles 12 espias, os 10 que estavam lá atrás em Números no capítulo 13.
A Bíblia diz que nós temos então ampla suficiência, poder de governo e poder de domínio. E essa não é uma palavra revelada só em Romanos 5,17. Porque se você olha para Gênesis no capítulo 1, 26, 27, quando Deus levanta Adão, Ele diz: tenha domínio sobre tudo que rasteja, sobre tudo que fiz, sobre todas as coisas nessa terra, eu te dou o controle, toma, tudo isso é seu. Então o domínio foi dado para a criação. Com o pecado de Adão, de fato, o diabo pegou, a autoridade foi dada ao diabo e o domínio de muitas coisas também. Aqueles homens estavam perdidos no meio do caminho com medo dos gigantes. Mas o que impediu eles de conquistarem a terra foi justamente a maneira como eles se viam. Como eles vão crescer se eles não acreditam, não sabem quem eles são? Como eles podem ir além do que eles se acham dignos? E sabe essa história? Eu não passo de um verme. Eu sou só um inútil nessa terra. Eu sou só um pecador. Eu não sei se você conhece a Bíblia, mas a Bíblia não diz isso ao seu respeito, irmãos. Quando você lê na Antiga Aliança acerca de vermes, a palavra não está dizendo que você é um verme. A palavra está dizendo que aquele povo de Israel se via tão pequeno como um verme diante do poder de Deus. Mas Deus não estava falando: vocês são vermes. Entende, amados? O mesmo Deus que falou que você é sacerdócio real, povo eleito, raça eleita, de propriedade exclusiva de Deus, Ele não falou isso a seu respeito, que você é um verme. De fato, na Nova Aliança, nós vemos um texto em que foi falado que ainda que eu faça, eu sou um servo inútil. Lógico, irmãos, nós nunca vamos surpreender Deus, porque Ele sabe de todas as coisas, Ele sempre pode mais do que a gente. Quem está aqui hoje à noite para dar uma glória a Deus? Mas Deus não está dizendo que você é alguém inútil, por isso você vai se conformar com a sua inutilidade e viver de qualquer maneira. Uma vez que eu sou inútil, uma vez que eu sou pecador, o que adianta fazer qualquer coisa? Você precisa sair desse assentimento mental, dessa mentira que foi colocada dentro de você. Porque se você acredita que você é um verme, que você é um pecador, que você é um inútil, você nunca vai crescer além do que você se vê, amados. Não tem como você ir contra a autoridade de Deus, uma vez que você pensa que Deus te fez inútil, que Deus te fez pecador e que Deus te fez verme. Ué, se Ele quis me fazer verme, quem sou eu para ir contra Ele, entende? Mas Deus nunca disse isso ao seu respeito. O que falta para nós? Conhecemos quem somos de fato, e então nós iremos além daquilo que sabemos que somos. Escute isso: você nunca cresce além do que você se vê. Deixa eu dizer o tema para você novamente. Nós nunca vamos crescer além do que acreditamos. Nós nunca vamos crescer além do que acreditamos. Agora eu me alegro em olhar para duas pessoas que estavam com aqueles 10 homens. Eles viviam debaixo da mesma influência, eles estavam no mesmo povo, passando pelas mesmas coisas. Mas haviam 2 homens ali que a Bíblia cita em Números. Vai para lá comigo, no capítulo 14. Enquanto você procura, você pode adorar dizendo aleluia, glória a Deus. Números capítulo 14, versículo 9. Olha o que a Bíblia diz. Alguém está sendo abençoado até aqui? Olha o que a Bíblia diz em Números 14, 9. Tão somente não sejais rebeldes contra o Senhor, e não temais o povo dessa terra, porquanto como pão os podemos devorar. Retirou-se deles o seu amparo. O Senhor é conosco, não os temais. 10 homens disseram: somos como gafanhotos. Por quê? Porque não tinham a revelação de quem eles eram em Deus. Viram o mar se abrir, viram milagres acontecendo, mas não entendiam, não conseguiam terminar aquilo que foi proposto para eles. 2 homens estavam dispostos a não serem rebeldes contra a palavra. E quando esse texto começa dizendo: não sejam rebeldes, isso me mostra muito além do que a gente costuma ver nesse texto. Quando Josué e Caleb diz não sejam rebeldes, eles estavam mostrando a fragilidade deles também. Eles estavam dizendo: olha, nós estamos acreditando por causa da palavra. Ou seja, não é porque a gente é demais, porque a gente é maravilhoso, porque a gente está muito afim de enfrentar esses gigantes. Nós só não queremos ser rebeldes, custe o que custar. Eu vou atentar para a palavra e vou ficar com ela, independente daquilo que se levante ou esteja no meu caminho, irmãos. Então pessoas estão sendo rebeldes por quê? Porque não se veem como Deus as criou para ser nesse tempo, e não sabem o que podem fazer em Deus. Então se rebelam contra a palavra em nome de Deus. Eu não vou fazer isso porque eu não sou capaz disso. Eu não vou conquistar isso porque isso está muito longe para mim, está muito distante para mim. Deixa eu te dizer algo, irmãos. Você é capaz porque o Espírito Santo mora dentro de você. Não é pela magia do seu poder, mas é pelo poder de Deus em você que você pode se levantar, independente da crise que você esteja passando, e fazer proezas no Senhor.
A Bíblia fala que nós faríamos obras maiores que a dele. Eu vi Jesus curando leprosos, curando surdos, curando mudos, fazendo milagres e maravilhas. Ele diz que espera que a igreja faça obras maiores do que a dele. Como podemos fazer obras maiores se nós não nos vemos como ele é? A Bíblia fala que nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. Jesus disse nos evangelhos: como o Pai me enviou, eu envio a vocês. A autoridade que está sobre mim, eu dou para vocês agora. Eu faço o que eu vejo meu Pai fazer. Eu falo o que eu ouço meu Pai falar. Ele nos ensinando o tempo todo que ele só copiava os princípios de Deus, dizendo: se vocês ficarem nesses princípios, vocês vão fazer obras maiores. Ele estava nos enviando com toda a autoridade, irmãos. Você foi enviado a esse mundo, a essa terra, com toda a autoridade dos céus. Ela está dentro de você. Não é para você parar, desistir, fraquejar, sofrer e voltar para trás no meio do caminho. Porque muitos não terminam, porque não sabem quem são. Agora, esses homens, Josué e Caleb, eles tinham algo diferente na vida deles. Eles estavam sedentos pela palavra, a ponto de fazerem uma confissão de fé no meio da crise. Maridalvo, me dá um pedaço desse pão, por favor. Eu sei que é o pão da ceia, mas eu vou antecipar. Só um pedaço. Obrigado. Menor. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Aqueles 10 espias disseram: não podemos conquistar a nossa promessa, porque nós somos certamente como gafanhotos para aqueles gigantes. Josué e Caleb estavam na mesma nação, no mesmo tempo, passando pelas mesmas circunstâncias, as mesmas dificuldades. Sabe o que eles disseram? Eles não passam de pão para nós. Deixa eu ler exatamente como a Bíblia diz. Versículo 9 de Números 14. Tão somente não sejais rebeldes contra o Senhor, e não temais o povo desta terra, porquanto como pão o podemos devorar. Irmãos, quanto custa para nós comer um pão? Esse é o texto. Essa é a confissão. A questão da conquista não estava relacionada acerca de Deus prefere uns e não prefere outros. Agora deixa eu comer, senão eu vou cuspir pão em vocês. A questão da conquista estava relacionada a como as pessoas se viam. Talvez você entre na igreja, vê pessoas recebendo coisas, vê pessoas andando em proporções maiores, vê pessoas vivendo milagres sobrenaturais. Você diz: por que comigo não? Porque essa incredulidade está atrapalhando você de conquistar aquilo que Deus prometeu a seu respeito. Porque sabe de uma coisa, as pessoas que estão crendo não ficam pensando: já aconteceu ali, já aconteceu aqui, ali também comigo ainda não aconteceu. Irmãos, essas dificuldades, esses desafios são como nós podemos devorá-los como pão. Sabe por que eles conquistaram? Porque eles se viam maiores do que aquela situação estava dizendo para eles. Se você atentar para amanhã cedo, logo de manhã vem uma situação querendo diminuir você. Logo pela manhã, na segunda-feira, já se levantam circunstâncias para querer diminuir o potencial que Deus colocou dentro de você. Porque se você começa a ver os gigantes maiores do que você não tem como conquistar aquilo que Deus prometeu ao seu respeito. Mas uma vez que você anda em fé e não se rebela contra a palavra, você diz: esses gigantes se levantaram, pois eu vou devorar eles como eu como um pão. Você nunca vai além do que você acredita ser. Você nunca cresce além do que você acredita poder, entende? Josué e Caleb conquistaram por quê? Porque eles acreditaram ser exatamente o que a Bíblia dizia a respeito deles. Eles acreditaram ser exatamente o que a Bíblia dizia a respeito deles. Isso é maravilhoso. Você pode dar glória a Deus, irmãos? Então os gigantes eram inimigos. De fato eram. A Bíblia não mente. Jesus não deixa escondido. Sempre o Evangelho vai nos revelar que de fato nós temos inimigos. Veja em 1 Pedro no capítulo 5, no verso 8. Abra lá rapidinho. 1 Pedro, alguém está sendo abençoado até aqui? Capítulo 5. 1 Pedro, capítulo 5, verso 8. 1 Pedro, capítulo 5, verso 8. A Bíblia diz algo maravilhoso para nos dar coragem. A Bíblia diz: o diabo, vosso adversário, anda em derredor como leão que ruge, procurando alguém. Diga: procurando. Diga: alguém para devorar. Então certamente, irmãos, como os gigantes eram inimigos para 12 espias, Josué, Caleb e os outros 10,
o diabo é um inimigo para nós, verdadeiro. O diabo é o nosso inimigo. Eu não estou mentindo para você dizendo que agora você não vai ter mais problemas em nome da fé. Ao contrário, quando você decide andar em fé, então você começa a ver os problemas se levantando diante de você. E quando problemas se levantam diante de alguém que tem fé, não deixa de ser um problema, sabe por quê? Porque é só uma oportunidade para que fé manifeste as bênçãos e as promessas que Deus tem a nosso respeito. Para que fé é usada? Para derrubar os gigantes, irmão. Se eu não vejo gigantes, se eu não vejo inimigos, se eu não vejo problemas, eu não preciso de fé. Mas uma vez que os inimigos existem, os gigantes existem, os problemas existem, nós reconhecemos que eles existem, então está na hora certa para a fé se levantar e operar as coisas que Deus tem para operar na nossa vida. Agora veja, a Bíblia está falando que o diabo está procurando alguém que possa devorar. Eu não sei se você entende esse texto, mas a Bíblia não fala que está procurando, que o diabo achou pessoas para devorar. A Bíblia diz que ele está procurando alguém que possa devorar. Se ele está procurando alguém que possa devorar, é sinal de que tem pessoas que ele não pode devorar. Tem pessoas que o diabo não pode devorar. Tem pessoas que o diabo não pode devorar. Em Colossenses, você não precisa abrir, no versículo 2, no verso 14 e 15, a palavra diz, escute o que eu vou te falar: tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós, e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, encravando na cruz e despojando os principados e potestades, os expôs publicamente ao desprezo, triunfando deles na cruz. Por que tem gente que o diabo não pode devorar? Porque Jesus despojou os principados e potestades. Sabe de uma coisa? É bem verdade que você tem um inimigo, mas o seu inimigo está desarmado diante de você. Não, pastor, você não sabe o que o inimigo andou fazendo. Escute uma coisa: para quem anda na prática da palavra, para quem crê no Senhor, a Bíblia está acima do que você pensa ou da sua experiência pessoal. Ah, mas você não viu o que aconteceu na minha casa. Mas eu vi o que a Bíblia diz, e eu vou ficar com o que a Bíblia está dizendo. Existem pessoas ficando com experiências pessoais, mas experiências pessoais não são doutrinas para a igreja. Você pode viver uma experiência maravilhosa, mas isso não é doutrina para a igreja, irmãos. O que é doutrina para a igreja é o que está escrito na palavra e confirmado pela boca de 2 ou 3 testemunhas, como diz a palavra. A palavra diz que o seu inimigo está desarmado. Irmão, se você sair daqui da igreja agora, e se você tiver juízo, lógico, mas você sair por aquela porta e um moleque chegar, um menino, porque Satanás está debaixo dos nossos pés, não dê altura para ele que ele não tem. Assim, alguém, baixinho, menino, dizendo assim: ô tio, passa a chave do carro que é um assalto. Você olha para as mãos, não tem nada, você não vê ninguém do lado. Você diz assim: eu não vou dar não. Não, mas é um assalto. Mas onde está a sua arma? Não, não tenho armas, eu estou dando a voz de assalto. Você vai dar a sua chave, irmãos? E por que você tem entregado as promessas? Tem alguém aqui hoje à noite? E por que você tem deixado a palavra de Deus para trás? E por que não se manifestou na sua vida? Por que você desistiu? Melhor é o fim das coisas que o começo. Por que parou no meio do caminho? Se a Bíblia diz que de fato você vai ter um inimigo, dificuldades, mas o seu inimigo está desarmado diante de você. Pessoas têm medo do diabo dia após dia. Ai, não fala o nome. Ai, não... Irmãos, o nome dele é Satanás, e ele está debaixo dos nossos pés, desarmado. A palavra despojar significa desarmar. A Bíblia diz em Colossenses 2, 14 e 15. Olha isso, que texto maravilhoso. Abra no telão para eles, Dudu. Colossenses capítulo 2, versículo 14 e 15. Colossenses capítulo 2, versículo 14 e 15. Abriu? Colossenses capítulo 2, versículo 14 e 15. A Bíblia diz: tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós, e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, encravando-o na cruz e despojando, desarmando os nossos inimigos publicamente, os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. O seu inimigo não só foi desarmado, como ele foi exposto ao desprezo. O escrito de dívida que era contra você foi totalmente removido. O seu inimigo está desarmado e ele foi publicamente exposto ao desprezo diante da igreja.
Então por que vai parar? Aqueles homens pararam porque viram gigantes. De fato, haviam gigantes para aqueles 10 homens, como haviam gigantes para Josué e Caleb. Mas Josué e Caleb disseram: esses inimigos estão desarmados, como um pão eu posso devorá-los, eu vou conquistar, porque Deus está comigo. Então escute, você nunca vai crescer além do que você acredita que pode. Nunca. E o diabo tem roubado a sua convicção de crescimento porque você não se acha digno de crescer. Não, quem sou eu? Quem sou eu? Irmãos, e nós vamos desmistificar isso agora aqui. Então, por maiores que sejam os nossos inimigos, nós não temos motivos para parar uma vez que eles estão desarmados. Você não daria o seu carro para alguém desarmado? Daria ou não, amados? É bem verdade que nós temos que ter prudência, mas estou dizendo, você vê uma pessoa, você sabe que ela está desarmada, ele é menor do que você não vai dar, porque você sabe que aquela pessoa não oferece perigo para você. Satanás não pode tirar as coisas que estão na sua mão. Satanás não pode roubar as promessas na vida do crente que crê na palavra e anda no princípio da palavra, irmãos. Por quê? Porque ele está desarmado. Sabe o que a Bíblia diz acerca dele, que nós lemos em 1 Pedro 5,8? Que o diabo, ele é como um leão que ruge. Sabe qual é a maior arma de Satanás? Fazer barulho. Sabe por que eu grito na igreja? Porque o meu barulho é para assustar ele. Você entende, amados? Tem crente saindo correndo de Satanás, deixando as coisas para trás, com medo só do barulho, porque a única arma que ele tem é essa contra nós, o barulho. Se eu ando na prática da palavra, nem o barulho, nada pode me atingir, porque maior é o que está em mim do que aquilo que está no mundo. Agora, vamos entender algo aqui para a gente nesses dias. Em Hebreus, no capítulo 12, no versículo 12, abra lá comigo. Hebreus, capítulo 12. Alguém está sendo abençoado até aqui? Nós estamos em 2 cultos de ensino, por isso a gente está abrindo muitos textos. Hebreus, capítulo 12, versículo 12. Hebreus capítulo 12, versículo 12, a Bíblia diz assim: por isso restabelecei as mãos decaídas e os joelhos trôpegos, e fazei caminhos retos para os pés, para que não se extravie o que é manco, antes seja curado, atentando diligentemente, porque ninguém seja faltoso, separando da graça de Deus. Nem haja alguma raiz de amargura que, brotando, vos perturbe, e por meio dele muitos sejam contaminados. Então, amados, tanto para os 10 espias, quanto para Josué e Caleb, estavam tendo desafios, estavam cansados. Mas eles não deram as costas para a graça de Deus como aqueles 10 espias. Eles estavam na mesma situação, estavam passando pelos mesmos desafios, eles estavam cansados. Muitos anos no deserto, mas eles fizeram uso, e agora sim eu entendo essa palavra: levantai as mãos caídas, dobrai os joelhos trôpegos ou falhos, ou seja, a prática da oração, a prática da adoração. Restabeleça isso, para que caminhos retos sejam feitos para vocês, entende? A única maneira de eu andar nos caminhos que Deus tem para mim é andando na prática da adoração, na prática da oração, sendo um crente fervoroso como eu fui criado para ser. Então os caminhos retos vão me encontrar da palavra de Deus. Não há motivos para você parar. Josué e Caleb também estavam cansados. Eles não são melhores do que você em nada, ao contrário, eles não tinham o Espírito Santo dentro de você. Hoje à noite tem o Espírito Santo dentro de você. Se eles puderam crer sem o Espírito dentro, o que você pode fazer com essa porção que está dentro de você? Quem está aqui hoje à noite? Sabe, eles não pararam, e você não pode parar. Agora, na verdade, irmãos, não é só a questão de parar, ou de acreditar. Em Hebreus, no capítulo 12, você não precisa abrir. A Bíblia diz em Hebreus, no capítulo 12, versículo 1, que a vontade de Deus é que a igreja corra com perseverança para cumprir a carreira que foi proposta. Tem crente andando, tem crente passeando nessa terra, tem crente parado por causa das aflições e adversidades. Deus tem uma vontade ao seu respeito, e a vontade de Deus ao seu respeito é que você corra com perseverança. Porque pessoas estão desistindo no meio do caminho, porque estão ocupadas com as coisas do mundo, e aí deixam de olhar para a palavra, e deixam de correr, deixam de alcançar os objetivos em Deus, ficam desanimadas, ficam com as mãos cansadas, com a oração, o joelho trôpego, não conseguem andar em caminhos retos, porque estão olhando para muitas coisas que não é a palavra de Deus. Mas quando eu olho para a palavra de Deus, ainda que eu esteja cansado, eu considero a graça acima de mim, e eu ando nos caminhos que Deus tem para mim, custe o que custar, porque eu sei que tem potencial e graça e poder de Deus para eu andar nesse caminho.
Então a vontade de Deus é que a gente corra com perseverança. A palavra perseverança significa uma persistência firme. O que Josué e Caleb fizeram? Eles persistiram firmemente. Existem gigantes? Existem. A terra está sitiada? Está. Os muros são grandes? São. Mas nós vamos persistir firmemente. Até onde você deseja ir nesses dias? O que você quer conquistar? Quais são as coisas que você tem lutado e orado e pedido para Deus? E muitas coisas você tem pedido para Deus, Deus tem dito: haja, faça alguma coisa. Deixa eu te dizer algo. Nós vimos em Romanos 5,17 que nós temos o controle. Deus nos chama, nos convida para reinar em vida. Não é reinar no futuro, no milênio, quando Ele voltar no céu. A Bíblia fala que nós devemos reinar aqui nessa terra. Reinar em vida implica em ter o controle, correr com perseverança, é fazer alguma coisa no que diz a fé e as minhas promessas. Por que eu tenho determinação para correr com perseverança? Porque eu tenho controle dessas coisas. E é aqui que as coisas vão começar a ficar mais estreitas para nós hoje à noite. Porque eu quero confrontar você com essa palavra para você acreditar que você pode muito mais do que você tem podido até agora. Sabe de uma coisa? A gente tem dito todos os dias: olha, essa situação Deus está no controle. Essa situação, Deus está no controle. Estamos colocando muitas responsabilidades em Deus de coisas que Deus já passou para nós. Quando o escritor aos Hebreus, que provavelmente seja o apóstolo Paulo, ele fala acerca de corrermos com perseverança, persistir firmemente, ele está dizendo: olha, vocês têm o controle, façam alguma coisa, tomem alguma atitude pela fé, conquistem, tomem posse, manifestem a bênção. O poder e a palavra estão sobre a vida de vocês. Não fiquem parados, não fiquem para trás, não fiquem passados acerca das notícias. Avancem, tomem posse. O inimigo está desarmado. Isso tudo é para vocês. Agora, veja uma coisa maravilhosa que nós estamos vendo nesse texto. A Bíblia fala em Salmo, abre lá comigo, capítulo 115, eu quero que você veja isso. Salmo, capítulo 115. Livro de Salmos. Alguém está sendo abençoado até aqui, irmãos? Vocês estão olhando para mim como jumento chupando limão. Salmo, capítulo 115, versículo 16. Se você achou, diga: Deus é bom. A Bíblia fala: os céus são os céus de quem? De quem, irmãos? De quem, irmãos? E a terra deu a ele a quem? Quem é filho? Quem é, pelo amor de Deus, irmãos, quem é filho de Deus? Essa enfermidade, Deus está no controle. Deus está no controle, irmãos. Eu não estou tirando a primazia de Deus sobre todas as coisas que existem, que Ele mesmo criou. Mas a Bíblia fala que Ele deu a terra. A terra Ele deu aos filhos dos homens. A terra é nossa. Ele disse a Adão: essa terra é sua, domine, governe, multiplique-se, seja fértil, avance, conquiste. Aí você diz: mas o diabo tomou autoridade. E lá em Mateus, no capítulo 4, você vê o diabo falando para Jesus: a autoridade está sobre mim, eu dou a quem eu quiser. Mas sabe de uma coisa? Por que Deus não resolveu essa situação antes? Porque precisava de um homem vir à terra, santo, justo, sem pecado, para resolver esse problema, irmãos. Por isso que Deus simplesmente não estalou o dedo, explodiu tudo e começou tudo de novo. Porque Ele é o primeiro a respeitar a palavra que Ele liberou sobre nós. Tem alguém me ouvindo aqui hoje à noite? Se você presta atenção no ensino de hoje à noite, coisas se rompem sobre a sua vida e você nunca mais vai ser o mesmo. Agora escute uma coisa: a autoridade foi dada ao diabo por Adão. Por causa do pecado, a autoridade foi transferida. Mas em Jesus Cristo, a autoridade voltou para a igreja. Quem é a igreja aqui hoje? A autoridade está sobre nós. A autoridade voltou para a igreja. Por isso que Jesus teve que vir. Por isso que Deus não resolveu na antiga aliança. Porque era necessário que todas as alianças se passassem, as dispensações se cumprissem, para que um homem nascesse de um ventre de uma mulher, andasse nessa terra. Um homem. Porque foi um homem que deu, tinha que ser um homem justo, que tinha que recuperar a autoridade. Jesus recuperou a autoridade. Então a terra que havia sido dada a Satanás, agora o controle, o governo, a ampla suficiência, o poder de domínio está sobre a igreja de novo. Não está nas mãos de Satanás. Quem é a igreja aqui, amados? Quem é a igreja aqui? Se você quer aplaudir, aplauda. Aleluia.
E nós fazemos orações hipócritas e dizemos: Deus está no controle de fato, Deus é o Criador de todas as coisas, mas está na hora de você se levantar no poder da palavra e resolver a sua vida, porque tem palavra para você resolver. Não fique jogando a responsabilidade para Deus de coisas que você tem que fazer. Se você não se vê como Deus fez você para ser, você nunca vai além do que você está hoje. Mas se você entende quem você é em Cristo Jesus, então você toma posse, coloca o seu inimigo que já está desarmado debaixo dos seus pés, que é o lugar dele, e diz: quem tem o controle sou eu, porque Cristo está em mim. Você não vai avançar na minha casa, você não vai avançar nessa enfermidade, você não vai mexer nas minhas finanças, você não vai estragar minha vida espiritual. Sai agora, em nome de Jesus. Quem tem o controle, irmãos? Diga: eu tenho o controle. É como se eu quisesse que o Hélio morasse do lado da minha casa. Ia ser tão bom, né, Hélio? A Adriana ia fazer tapioca para mim. E eu dissesse assim: Hélio, você mora no Boqueirão, eu moro na Tupi, eu quero que você seja meu vizinho. E sabe de uma coisa, eu tenho uma casa aqui e eu quero que você venha morar nela, não vou cobrar nada, só venha morar. Ele vai lá, ele gosta da casa, ele ama a casa, Adriano também. A casa é boa, a casa é grande, eles testificou no coração deles aquilo, eles entram naquela casa, a escritura está no meu nome. Mas sabe de uma coisa, eu não iria lá ver os móveis como estão, ver quem eles têm recebido, a maneira que eles têm cozinhado, porque eles estão morando lá, a casa é deles. Então, de fato, Deus é o Criador de todas as coisas, mas Ele deu aos filhos dos homens, Ele deu a você a terra foi dada a você, irmãos. Deus não está aqui toda hora: ó, tira esse móvel daí. Sabe por que Ele não está fazendo isso? Porque se Ele tivesse esse controle, Ele tinha batido na mão de Eva e tinha impedido com que Eva pegasse aquele fruto. Mas sabe por que Ele não fez? Porque Ele deu o controle da terra para o homem. Agora você tem livre escolha, livre arbítrio para tomar suas atitudes e fazer as suas escolhas e andar pelo caminho que você quiser. E também vai experimentar das consequências das suas escolhas. Deus não está manipulando a sua igreja. Ele é firme, Ele é bom e Ele é único no que Ele diz. Ele não muda a sua ideia. Ele disse: a terra é sua. Então, se Eva quer comer dessa fruta, desse fruto, todos vão pagar o preço por isso, mas eu dei, eu não vou mexer. Se eu tivesse dado aquela casa para o Hélio, ainda que a escritura estivesse no meu nome, eu não iria lá dizer quem ele ia receber, dizer da maneira que os móveis iam estar lá. A casa é dele, está no meu nome, mas a casa é dele. Deus é o Criador de tudo, mas é você quem tem o controle sobre essa terra. Você deve manifestar o céu na terra. Você é responsável por trazer as realidades do céu aqui na terra, nessa geração. Quem é que está no controle? Eu odeio essa frase: vamos orar. Esse fulano está com enfermidade, isso aqui, isso aqui. Vamos orar. Mas Deus é quem sabe, Deus está no controle. Irmãos, a vontade de Deus é que você seja curado. A Bíblia diz isso em vários textos, que Deus, a Bíblia fala em Isaías 53:4, pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Quem é que está no controle, irmãos? De fato Deus criou isso tudo e já criou um ambiente para que andássemos nele. Agora, se a enfermidade chega, você não vai ficar pensando: se Deus quer que eu seja enfermo, então vou ficar. Não, ninguém quer enfermidade. Então você pega o controle que foi dado a você, sabendo que o seu inimigo está desarmado, está debaixo dos seus pés, e diga: sai agora, em nome de Jesus. Quem está no controle? Quem está no controle? Não, mas isso é muito sério. E eu quero que você pense assim mesmo. E sabe de uma coisa? Nem vim com escudos hoje à noite, porque é Ele quem me justifica pela sua palavra. Mas veja, abra comigo em 1 Coríntios, no capítulo 12, no versículo 27. 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 27. Se você achou, diga aleluia, mais bonito que você disse hoje. Olha o que a Bíblia diz: ora, todos vocês juntos são o corpo de Cristo. Cada um de vocês é uma parte separada e necessária dele. Estou lendo em outra versão, mas a Bíblia diz: ora, todos vocês juntos são o corpo de Cristo. Diga: eu sou o corpo de Cristo. Por que nós temos o controle? Porque nós temos Cristo, e algumas pessoas tratam o nome Cristo como um sobrenome de Jesus. Senhor Jesus Cristo. Cristo não é o sobrenome de Jesus. De fato, a palavra no grego vem de uma qualidade do ungido. Cristo significa ungido. E agora, sexta-feira, que vai ser Corpus Christi, é isso? É sexta agora ou não? É só em julho? É sexta agora, gente? Não?
Sexta quando? É em julho, não é? É. Mas sabe esse feriado que nós temos de Corpus Christi? Quem sabe esse feriado? É um dia maravilhoso para nós celebrarmos, uma vez que Cristo significa ungido. Então, corpos ungidos. Quem está aqui hoje à noite, irmãos? A palavra Cristo significa ungido. Agora, a Bíblia fala que nós somos corpo de Cristo. Porque nós temos o controle, porque nós somos o corpo de Cristo. Eu quero que a Nana e a Juliana venham me ajudar nessa hora. Maridalva, pegue um pano daqueles que do reteté, por favor. Isso, aqueles, fazendo um favor, suba aqui vocês dois para me ajudarem. Porque eu preciso trazer essa compreensão. Nós estamos em um culto de ensino, como na semana passada, e você vai sair daqui com os rudimentos alimentares da sua fé, operando ao seu favor, irmãos. Aleluia. Venha para cá vocês duas, de modo que todos possam vê-las. Essa é a Nana, essa é a Juliana. Por causa do tamanco, elas estão com tamanho diferentes. Você é mais alto que ela? Sempre foi? É? Vamos lá. Elas são irmãs. Agora eu quero mostrar algo para vocês. Vamos supor, fique um pouquinho mais para lá, Ju, que a Nana esteja andando num muro, atrás de um muro. Aqui, pode abaixar a mão, Nana. Você está vendo ela? O nome dela é Nana. Quem é que está atrás desse muro? Irmãos, pelo amor de Deus, abra sua boca e diga o nome dela. Isso, é a Nana que está atrás do muro. Agora veja, elas são irmãs. Você conhece, elas têm a mesma altura, mais ou menos o mesmo tipo. Não vou pôr na Juliana. Agora vamos supor, deixa eu dobrar esse muro, que ela esteja andando sobre um muro alto. E você diz, você não vê o rosto, e você diz, ali está a Juliana. A Juliana é ela é a Nana. Você não está vendo o rosto, você está vendo o corpo. Você diz, ali vai a Juliana. Escute uma coisa. Essa é a Nana? E essa? Essa é a Nana? E essa, como é o nome dela? A Juliana está aqui. Essa é a Nana e essa é a Nana. A Bíblia diz que Cristo é o cabeça e nós somos... Calma que está caindo a ficha ainda. Irmãos, quem está aqui atrás? Quem está aqui? E se eu disser, é a Juliana? Quando você tira o pano, você vê que é a mesma pessoa. Você vê a cabeça, você vê o corpo. A Bíblia diz que Ele é o cabeça e nós somos o... Ele é Cristo e nós somos quem? Você tem medo de falar? Pode levar para mim, por favor, meninas. Eu entendo que você tem medo de falar, porque você não quer tirar a santidade de Deus. Mas escute uma coisa. 1 Coríntios 12, 27, a Bíblia diz: ora, todos vocês juntos são o corpo de Cristo, e cada um de vocês é uma parte separada e necessária dele. Deixa eu dizer uma coisa. A cabeça dela não é Nana e o corpo Juliana. A cabeça é Nana e o corpo é Nana. Ele é o cabeça, o nome dele é Cristo. Ele é o cabeça, o nome dele é Cristo. Nós somos o corpo. Quem nós somos? Quem nós somos? Cristos nessa terra. Irmãos, quem nós somos? Cristos nessa terra. Nós temos o controle contra as coisas dessa terra. É por isso que nós somos chamados de cristãos. Ah, pastor, mas eu estou achando que isso está muito exagerado. E vamos ver outro texto comigo. Veja em Hebreus, no capítulo 2. Hebreus, no capítulo 2. Cristão significa pequenos cristos. Hebreus, capítulo 2, versículo 11. Hebreus 2, 11. Você está sendo abençoado até aqui, irmãos? Olha o que a Bíblia diz: tanto o que santifica, quanto os que são santificados, são juntos? Diga um. Não são duas pessoas. A minha cabeça não é uma coisa e o meu corpo é outra. Deixa eu dizer algo para você. O mesmo material genético, o mesmo DNA que é encontrado nas minhas mãos, é encontrado na minha cabeça. O mesmo DNA que é encontrado na minha cabeça, é encontrado nas minhas mãos. Em Cristo nós somos um, nós somos todos juntos, o corpo de Cristo. Ele não está andando separado da igreja. Nós somos a representação dele aqui nessa terra. Quem tem o controle? Quem tem o controle? Você entende, irmãos?
Agora Satanás entra nas igrejas, tirando o poder da igreja, para quê? Para confundir você acerca de quem você é em Cristo. Porque se você se vê menor do que aquilo que Ele fez pelo sangue e pelo sacrifício para a sua vida, então você não é digno de conquistar e andar nas coisas que Ele disse que você podia andar. Mas quando você começa a se ver como quem realmente você é, então acabou para Satanás, acabou para a circunstância, acabou para a dificuldade, porque ninguém pode parar Cristo nessa terra. O mesmo material da cabeça, genético, o mesmo DNA, é o que está sobre o corpo. Ele é o cabeça, nós somos o corpo. Eu quero ver outro texto, você não precisa abrir para eu terminar rápido. A Bíblia diz: eu não só oro por estes, mas também por aqueles que crerão em mim através da palavra, pois eles serão juntos um conosco. Diga: em Cristo eu sou um. Quem estava dizendo aqui? O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Eles estavam dizendo: a igreja, o corpo são um conosco. Você não está separado de Cristo, você é um em Cristo Jesus. Por isso que Ele diz: eu fiz essas obras e vocês farão maiores obras, porque nós somos muitos espalhados. Se juntar o nosso poder dentro da igreja, o poder de Deus que está em nós dentro da igreja, nós faremos obras maiores. Mas para andarmos nessas obras é necessário que você se veja como realmente você foi criado para ser nessa geração, irmãos. Sacerdócio real, povo santo, de raça eleita, de propriedade exclusiva de Deus, cheio do poder de Deus, cheio da graça, sem motivos para parar no meio do caminho, porque o seu inimigo está desarmado. Eu quero ler mais um texto. A Bíblia diz em 2 Pedro, abra comigo. Alguém está sendo abençoado até aqui? 2 Pedro capítulo 1 versículo 4, olha o que a palavra diz. 2 Pedro, capítulo 1, versículo 4. Fomos recriados pela palavra. Eu estou lendo em outra versão, você não fica preocupado que vai dar na mesma coisa. Fomos recriados pela palavra de Deus para nos tornarmos co-participantes da natureza divina. Fomos recriados pela palavra de Deus para sermos co-participantes da natureza divina. Deixa eu dizer, você é co-participante, você é participante da natureza divina. Ai, a minha natureza pecaminosa. Quem é você? Quem é você? A Bíblia diz que os que nasceram de novo agora participam da natureza divina. Tem dentro deles a natureza divina. Não dá para ter a natureza divina e a natureza pecaminosa no mesmo frasco, irmãos. Ou você carrega a identidade do cabeça, ou você carrega a identidade do mundo. Se você tem carregado Deus em você, você é participante da natureza divina. A natureza divina está em você. Ele te criou para destruir as obras de Satanás nessa terra, para ir contra as enfermidades, para ir contra as situações contrárias, as dificuldades, os desafios. Ninguém pode parar alguém decidido a andar como o corpo de Cristo nessa terra. Deixa eu dizer algo, eu quero que você pense nisso de novo. A minha cabeça tem o mesmo material do meu corpo, o DNA, o material genético. Ele é o cabeça, nós somos o corpo. E essa não é a cabeça da Nana e o corpo da Juliana, entende? A cabeça é a Nana, o corpo é a Juliana, a cabeça é Cristo e nós somos quem? Me parece que as pessoas têm medo de falar essa palavra, porque tem medo de ferir a santidade de Deus, e eu te entendo. Talvez você tenha ouvido acerca disso a sua vida toda, mas a Bíblia nunca disse isso. A Bíblia diz ao contrário, que Ele criou você para fazer obras maiores. Não dá para alguém menor fazer obras maiores. Você tem que ser no mínimo ali, ó, com a mesma capacidade. E a capacidade, a totalidade da graça, como lemos na semana passada, ela está dentro de você. A totalidade da graça está dentro de você, para se levantar, para você se levantar no poder dessa palavra e mandar o diabo calar a boca de uma vez por todas. Eu não sei quanto a você, mas eu estou farto de crentes entrando e saindo da igreja por causa de situações contrárias e desistindo, parando no meio do caminho. Porque fulano pisando no meu pé, porque ciclano. Você não sabe quem você é, porque quando você sabe quem você é, você termina o que você começou.
Entra no emprego hoje, amanhã muda. Depois, por quê? Tem alguém me perseguindo. Irmãos, quem te persegue está desarmado. Pode ir tranquilo. Ah, porque fulano falou mal de mim. Ninguém vai te matar porque falou mal de você. Se o diabo tenta avançar, fique tranquilo que ele está desarmado. Seu inimigo está desarmado. E deixa eu te dizer algo. Quem é que tem poder para desestabilizar o poder de Cristo? Quem é que pode ir contra o nome de Cristo? Ele é o cabeça e nós somos o corpo. A pergunta que eu deixo para vocês hoje à noite: será que nós temos andado como o corpo de Cristo? Porque talvez os nossos problemas estejam exatamente aí. Nós estamos tendo tempo de oração, nós estamos jejuando, nós estamos fazendo muitas atividades espirituais, fazendo muitos sacrifícios. E deixa eu te falar, a Bíblia diz que Ele não quer sacrifício, Ele quer obediência. Nós somos capazes de fazer um jejum de 40 dias, mas não somos capazes de nos vermos como Ele nos criou para ser. Nós somos capazes de subir e descer do monte, de fazer campanhas de oração e de fazer atos proféticos, mas não somos capazes de acreditar que Cristo está em nós, que nós somos a representação dele aqui na terra, que nós temos a totalidade dele em nós, que nós temos a sua natureza divina. Ah, você sabe, né, pastor, é difícil andar em santidade porque o pecado, o homem pecaminoso, o homem carnal. Ah, mas o apóstolo Paulo disse em Romanos, no capítulo 6, que o bem que eu quero fazer, se eu não faço, mas o mal que eu quero fazer, se eu faço todo dia. Irmãos, vai estudar a Bíblia, pelo amor de Deus. Eu tenho pensado acerca de duas verdades: a verdade comunicada, o conhecimento comunicado e o conhecimento revelado. Pessoas escutam outras falarem, não estudam, entram no Google, vai no Wikipedia, vai no YouTube, eu vou pregar, mas não vem para a palavra, gasta tempo para estudar a palavra. E aí fica inventando um monte de doutrina para a igreja, e quando nós pregamos a verdade, nós somos heresia, nós estamos pregando coisa errada. A Bíblia nos mostra a vontade de Deus expressa. Nós lemos na semana passada que Jesus é a expressão exata do ser de Deus. Se você quer conhecer a vontade de Deus, é só olhar para os evangelhos e ver como Jesus andava. Você conhece a totalidade de quem Deus é, todo o caráter de Deus. A verdade está explícita para nós, e nós temos que ser aquela geração que anda no conhecimento revelado. Como Pedro disse: você não é isso que eles estão dizendo, profeta, Moisés, Elias. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. E Jesus olha para ele e fala: não foi carne e sangue que te revelaram, não foi YouTube, não foi Facebook, não foi o Wikipedia, não foi o Google, não foi o livro de fulano, beltrano. Sabe quem te revelou isso? Foi o meu Pai que estás nos céus. E por causa disso, o que você ligar na terra será ligado no céu. Quem está aqui hoje à noite? Veja que quando eu ando no conhecimento revelado, eu trago a manifestação da palavra de Deus sobre a minha vida. O que nos falta? Nos falta nessa geração andarmos como o corpo de Cristo. Você vai sair daqui com isso na sua cabeça. E se você tem dúvidas, escute essa palavra mais 20 vezes. Escute isso. A cabeça não é diferente do corpo. Esses dias alguém está brincando, acho que tem um aplicativo novo no Face, não sei lá onde os aplicativos aí, e diz que põe assim a cabeça de um no corpo de outro. E eu vi pessoas fazendo isso, pegando a cabeça da mulher no corpo do marido, e pegando a cabeça do marido e pondo no corpo da mulher. Irmãos, que parece um bicho. É uma aberração. É como se trocasse o meu corpo pelo da Chile dela, pelo meu, o cabelão dela em mim. Olha que o corpo não, só a cabeça. O corpo é o mesmo. Isso orna, irmãos. Irmãos, esse é um corpo bonito? E por que você acha que o corpo de Cristo é deformado? Tem uma cabeça toda poderosa, linda, maravilhosa, esplendorosa, cheia de poder. Raios e trovões saem daquela cabeça. Mas o corpo é pecador. A natureza pecaminosa é aquele corpo. O corpo de Cristo não está deformado. Escute, limpe os seus ouvidos. O corpo de Cristo não está deformado. O mesmo material e a mesma capacidade que está sobre a cabeça está sobre a cabeça, está sobre a cabeça é Cristo. Quem é você? Fique de pé hoje à noite. Eu sei, irmãos, porque sei que quando você se levantar amanhã cedo, como tem sido todas as semanas do nosso dia a dia, situações e desafios vão se levantar para querer que você desista. E talvez você não vai desistir, você diz: eu ando em fé, eu vou só adiar. Você não vai adiar, você não vai desistir.
Você não vai arredar pé dos planos que Deus tem para a sua vida, sabe por quê? Porque você tem Cristo em você. Porque a natureza divina está em você. Porque o poder está em você. E a palavra diz que melhor é o fim das coisas do que o começo delas. Se você não termina, você não prova de tudo que Deus tem para a sua vida. Se recuse, irmãos. Se recuse a partir de hoje. Esse ano eu vou ler a Bíblia toda em tantos dias. Passou uma semana, já parou. Tudo na sua vida vai mal, porque você quebra princípios da palavra. Ou você acha que vai conseguir andar capenga na vida espiritual e vai conseguir desenvolver a sua vida natural de maneira linda e maravilhosa. Você vai arrastar para a sua vida natural quem você é na sua vida espiritual. E é por isso que parece que você vai tomar posse e de repente escorre pelas suas mãos. Por quê? Porque na vida espiritual você está capenga. Você está andando de muletas. Você não consegue ir até o final. Eu vou começar a ler esse livro porque me indicaram, ele vai me ajudar muito. Aí começa a ler uma página, 2 páginas. Tem trabalho, eu acordo cedo, faço isso, faço aquilo, daqui a pouco. Cadê aquele livro? Não deu tempo. Mas dá tempo para assistir novela, dá tempo para assistir televisão, dá tempo para ir para academia, dá tempo de fazer tudo. Aí depois fica chorando. Irmãos, quem tem o controle? Eu não tenho controle sobre a sua vida, eu tenho controle sobre a minha. Se você quiser estudar a palavra de Deus, nós temos a Unilife, e lá você pode aprender uma matéria chamada Autoridade do Crente, que você vai atender o seu nível, o seu campo de alcance. E eu não tenho controle sobre você, eu tenho controle sobre mim. Entende isso? Quem está aqui hoje à noite? Então eu posso impor as mãos e outro dia alguém veio me procurar, pastor, faça uma oração. Eu disse, para quê? Pastor, eu quero que você ore. Eu disse, para quê? Não sei, qualquer coisa que você sentir no seu coração. Não estou sentindo nada. Mas você não está sentindo? Não, irmão. Pode levar. Não estou sentindo nada. E eu aprendi isso há muitos anos atrás, que nós devemos conhecer os pedidos de oração antes de orar. Porque tem pessoas orando por princípios errados, por coisas que não estão no princípio da palavra. E aí alguém vai lá e põe as mãos e sela aquela oração e fica como uma feitiçaria, uma oração de feiticeiro. Porque até para orar, nós temos que conhecer a Bíblia, para orarmos de acordo com a palavra de Deus. Então, como é que você tem andado? Você tem andado como o corpo de Cristo? Porque se você tem andado como o corpo de Cristo, ainda que desafios se levantem, você vai olhar para os gigantes e vai falar, como pão nós vamos devorá-los. Quem está aqui hoje à noite? Eu não sei como é que você chegou aqui hoje, mas eu tenho certeza que a vontade de Deus é trazer uma consciência exata de quem você é. Porque se você sabe, irmãos, que você tem a natureza divina, não tem por que você andar em pecado. Se você tivesse sendo enganado, que você é pecador, que não tem jeito, não tem saída. O bem que você quer fazer, você não faz, mas o mal que você quer fazer, se você faz todo dia. Pastor, mas por que diz isso na Bíblia? Porque o apóstolo Paulo estava falando acerca da lei para os romanos. É isso no capítulo 7, eu disse 6, mas é Romanos 7. E deixa eu te falar algo. Naquele tempo a Bíblia não foi escrita como nós lemos hoje, em versículos e capítulos e versículos. Hoje nós temos uma Bíblia, capítulo tal, versículo tal, para nossa melhor compreensão. Mas naquele tempo a Bíblia eram escritos, seguidos. Então no capítulo 7 nós vemos o apóstolo Paulo falando acerca disso. Mas de repente, me dá a Bíblia aqui, por favor. Abre aqui para mim, Dudu. Capítulo 7, para todo mundo ler comigo. Romanos capítulo 7. Qual é o último versículo do capítulo 7? É 20 e poucos. Romanos capítulo 7. Vai lá para o último versículo do capítulo 7. Vocês querem ouvir, irmãos? Capítulo 7, não capítulo 16. Capítulo 7. Romanos capítulo 7. Isso, é o 25, é o último? É. Vamos ler no 23, para a gente vir num contexto. Mais um pouquinho, vamos no 20. Eu vou ler aqui com vocês no telão, você vai mudando, tá bom, Dudu? Olha o que a Bíblia diz, ora, se eu faço o que não quero, já não faço eu, mas o pecado que habita em mim.
A minha natureza pecaminosa não me deixa servir a Deus. Vamos continuar. Acho então esta lei em mim, que mesmo querendo eu fazer o bem, o mal está comigo. Eu sou mal, eu sou a pior espécie dessa terra. Porque segundo o homem interior, tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros, ou seja, no meu corpo, outra lei que, guerreando contra a lei do meu entendimento e me levando cativo à lei do pecado que está nos meus membros. Vamos lá, o 24. Miserável homem que sou. Olha o apóstolo Paulo falando. Miserável homem que sou. Quem me livrará do corpo desta morte? Veja o outro. 25 é o último versículo. Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor, de modo que eu mesmo, com o entendimento, sirvo a lei de Deus, mas com a carne a lei do pecado. Agora vamos ler Romanos 7, 26. Tem, Dudu? Mas tem Romanos 8:1. Tem? Vá para lá. Porque naquele tempo não era Romanos 8:1, era só a continuação de Romanos 7. Veja só. Portanto agora, diga agora. Diga agora. A Bíblia diz que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Leia. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Não, irmãos. Miserável homem que sou, o bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal que eu quero fazer, esse eu faço todo dia. Isso é para quem anda na lei. Isso era para os romanos entender que na lei não tinha como os pecados serem expiados e removidos. Mas agora, quem vive agora? Quem vive agora? Mas agora, sobre a igreja, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Por quê, irmãos? Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Versículo 3. Porquanto o que era impossível à lei, visto que se achava fraca pela carne, Deus enviando o seu próprio Filho em semelhança da carne do pecado, e por causa do pecado na carne, condenou o pecado. Versículo 4. Para que a justa exigência da lei se cumprisse em nós, que não andássemos segundo a carne, mas andássemos segundo o Espírito. Continua, vamos lá. Pois os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito inclinam-se para as coisas do Espírito. Quem é segundo o Espírito, irmãos? Não consigo andar em santidade. Você vive na carne. Você não entendeu que a natureza divina está em você. Você não é crente ainda. Porque quando você prova do novo nascimento e reconhece Deus em você, você não está mais sujeito, uma vítima da carne. Quem tem o controle? Pelo amor de Deus, me diga, quem tem o controle? Versículo 6. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é, diga, vida e paz. O que você quer, irmãos? A morte ou a vida e a paz? Eu sei que você quer a vida e a paz. O que você precisa? Andar no Espírito. Como você anda no Espírito? Sabendo quem você é. Ai, ser crente é muito difícil. Não posso mais ir na balada, não posso beber uma cerveja. Pastor, não posso nem beber uma cervejinha. Não! Ah, mas onde está escrito na Bíblia que não posso? Sabe, irmãos, a Bíblia diz muitas coisas acerca de idolatria, de vício e tudo mais. Ah, mas eu não posso nem tomar um pouquinho na minha casa. Se você me passasse na rua agora, ainda que você seja um crente bem moderno, me visse tomando um pouquinho de vinho, um pouquinho de cerveja no copo de alguém, você diria o quê? Meu pastor está bebendo. Talvez você não diria assim, eu bebo em casa, ele bebe também, que bom, vamos beber na igreja também. Talvez seria condenar. Mas a Bíblia não diz que eu não posso beber cerveja. A Bíblia não diz que eu não posso fumar. Os que são da carne se inclinam para as coisas da carne. Os que são do Espírito se inclinam para as coisas do Espírito. Não ande na carne justificando a sua carnalidade. Não tem justificativa para a carnalidade. E o apóstolo Paulo explica e fala em Romanos que aquilo que escandaliza o irmão é melhor que não façamos, ainda que aquilo não seja um pecado. Você sabe que tem coisas que eu quero fazer no meu corpo que eu não faço para não escandalizar você?
Porque se eu estiver escandalizando, eu estou causando distinção na igreja, estou fazendo coisas fora dos princípios da palavra. Então eu vou me guardar de práticas para que o corpo de Cristo seja saudável nessa terra. Uma vez que eu nasci de novo, eu me guardo não só por causa de mim, mas porque eu tenho controle. Ou você acha que o embaixador sai de pijama na rua, descalço, bêbado, dando mau testemunho? O embaixador é a figura representativa de um país em outra nação. Ele, antes dos outros se respeitarem, ele tem um bom entendimento acerca de quem ele é. Quem é embaixador de Cristo aqui nessa terra? Ah, pastor, mas não sabe? Então, irmãos, eu não sei como você é, como é que você veio do mundo. Eu também vim do mundo. Quem veio do mundo, irmãos? Eu não sou especial nem diferente de ninguém. Eu fumava maconha, eu fumava cigarro, eu bebia muito, eu tinha práticas ilícitas, como todo mundo tinha. Sabe de uma coisa? Uma vez que a natureza divina entrou em mim, eu não precisei fazer campanha e ato profético para ficar livre de coisas, nem fazer regressão e cura interior para ficar livre de coisas. Porque a Bíblia é clara: os que se inclinam para a carne, andam no pecado, na carne. Os que se inclinam para o Espírito andam segundo o Espírito. Você pode fazer quebra de maldição, cura interior, regressão, tudo que você pensar. Se você não entender que você tem a natureza divina e viver a prática da palavra, nada disso vai quebrar nada na sua vida, irmãos. Só o que muda as práticas que você anda é a palavra em você, a consciência da palavra em você. Quem está aqui, vocês me amam ainda? Não, eu não ouvi. Vocês me amam ainda, irmãos? Agora escute uma coisa: não podemos andar como pessoas que andam na carne. Não somos essas pessoas. Por quê? Porque agora as condenações, o que nos condenava, o que nos impedia da justificação chegar para nós, foi eliminada. Agora não há mais condenação para os que estão em Cristo Jesus. Por quê? Porque o poder da lei e da morte foi anulado pelo poder da vida, do Espírito da vida. Quem quer vida e paz? Quem tem o controle para ter vida e paz? Você acha que Cristo viria na terra? Aliás, você não vê na vida de Jesus ele parando em um bar para beber, ele dando um trago. Eu sou crente, mas não tem problema, né? Também não sou santo, né? Porque a Bíblia diz: sede santo como eu sou santo, como vosso Pai é santo, sede santo. Eu não sei que tipo de igreja nós vivemos hoje à noite, nessa geração, mas a Bíblia tem um nome para nós: santos em Deus. E santidade é não tem meio termo para santidade, irmãos. Quem está aqui hoje à noite? Então não dá para andarmos em práticas naturais e mundanas e carnais, querendo ter uma vida de vida e paz, inclinados para o Espírito. Deus não fala comigo, pastor. Se inclina para o Espírito, vive segundo o Espírito, e você nunca vai ouvir Deus falar tanto como nessa estação. Quem está aqui hoje à noite?